Olá! O programa Conteúdo de Valor tem o objetivo de trazer temas para você, psicóloga, que quer prosperar na sua área profissional, mas também na sua área financeira. Eu sou Candice Nascimento e eu ensino psicólogas a aumentar a renda e serem donas da própria agenda. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o balanço profissional desse ano, né? Do ano que a gente está passando aí, que a gente está finalizando. Eu quero te ajudar a fazer uma retrospectiva desse ano e definir as suas metas para o próximo ano, mas principalmente as metas profissionais, tá bom? Então vamos lá? Eu trouxe aqui algumas perguntas para ajudar aí nesse processo. Então, se você hoje fosse te dar um feedback sobre a sua performance profissional no ano atual, como é que seria esse feedback? Eu vou te apresentar algumas perguntas para te ajudar a fazer esse auto-feedback, tá bom? Então agora pega papel e caneta e começa a anotar aí as suas respostas. Vamos lá? Nós vamos começar com a psicóloga clínica, tá? Com algumas perguntas para o profissional da psicologia clínica. Então eu queria que nesse momento vocês pensassem nessas perguntas. Depois nós vamos falar sobre outros tipos de profissionais da psicologia também, com perguntas mais específicas para eles. Combinado? Bom, para a gente então pensar, né, enquanto profissional da psicologia clínica, eu queria que vocês pensassem no seguinte, né? Se você é profissional da clínica, se você trabalha com atendimentos, com consultório, pense em algumas perguntas como, por exemplo, qual foi o número de clientes desse ano que você teve, tá? Vou colocar aqui algumas perguntinhas no quadro, então. Número de clientes por ano, ok? Número, clientes, ano. Nesse ano atual, coloca para mim, responde aí qual foi o número de clientes que você teve ou que você ainda tem, né? Porque o ano ainda está terminando, mas que você tem no momento e que você já teve durante o ano. Além disso, é importante você também anotar o número de altas que você deu durante o ano. O que são altas, que eu disse? Bom, quem é da psicologia, principalmente da clínica ou que se formou nessa área também sabe que alta é quando a gente libera, né, um paciente, a gente dá a alta para ele, igual alta no hospital, quando a gente ganha alta e sai do hospital, na terapia é a mesma coisa. Então, quando o paciente ganha alta é porque ele pode andar com as próprias pernas ali, ele não precisa mais daquele processo terapêutico para aquele problema especial que ele veio buscar ajuda, tá? E isso também é importante, é um dado importante para a gente saber o nosso nível de ajudar, né? O quanto a gente pôde ajudar algumas pessoas, né? O quanto a gente deu alta aí para alguns profissionais durante o ano. Então, número de altas no ano, tá? Altas no ano. Ok? Tranquilo? Até aqui? Número de clientes no ano, número de altas no ano. Agora, eu quero que você anote também, pense na sua resposta com relação à carga horária mensal. Quantas horas você trabalhou no mês, dentro de um mês, em média? Eu sei que o psicólogo clínico ele tem uma carga horária mais flexível também, né? Mas existem algumas possibilidades da gente mensurar aí uma média, né? Então, não é nem um mês, você não vai calcular nem um mês que você trabalhou menos e nem um mês que você trabalhou mais. Você vai fazer uma média entre esses meses aí, tá? Então, carga horária mensal, ok? Ó, CH, eu vou colocar assim, mês. De trabalho, né? De trabalho, quando eu falo, é de atendimento mesmo, de consultório, né? De quantas horas você trabalhou ali verdadeiramente durante o mês. Uma média. Depois de carga horária, eu quero que você pense na renda mensal. Então, quanto que você recebeu em média no mês? Ok? Então, renda mês. Tá? Renda mensal. Combinado? Candice, também não tenho, né, o salário, um salário fixo. Eu sei disso, então por isso que eu tô te pedindo a média. Faz uma média, né? Não pega aquele mês que tu
não ganhasse quase nada, ou que tu menos ganhasse durante o ano, e nem só o mês que tu ganhasse, né, que foi o mês que tu melhor ganhasse naquele ano. Então faz uma média desses meses aí que você trabalhou, consegue daí tirar uma média mensal. Além disso, anota também, vai, né, atrás dessas informações. E aí uma coisa importante, gente, se você, psicóloga, não faz esse tipo de controle, é bem importante fazer, né, esse controle financeiro. É importante para você, em termos de saber quanto que você ganha também, de fato, mas até para a saúde do seu negócio, né, principalmente se você tem despesas, se você atende em consultório particular, físico, né, não só online, que você tem outras despesas também relacionadas ao seu negócio. Então é bem importante saber qual foi a renda do ano. De novo, né? Nós estamos chegando no final do ano ainda, falta uma semana para a gente terminar aí esse ano, mas é importante que você anote já com essa projeção, né? Até o dia 31 de dezembro, qual que foi a renda anual, o que você ganhou de uma forma geral, e que a gente pode chamar também de faturamento. Faturamento é tudo que entrou, não necessariamente é o que saiu, tá? É o que eu recebi em troca do meu serviço, né? O faturamento, ele não é o teu lucro líquido, né? Ele é o teu ganho durante o ano inteiro. Então coloca aqui para mim qual é a sua renda anual, né? Quanto que você está fechando esse ano em termos de recebimentos, né? Em termos de renda e faturamento, tá? Vou colocar aqui também ano. Certo? Então temos até agora número de clientes por ano, número de altas por ano, né? Carga horária mensal de trabalho, quanto você trabalhou todos os meses, né? Uma média. O valor, né? A sua renda mensal também uma média. E a sua renda anual, então também aí é a soma, daí não é nenhuma média, mas é a soma de tudo que você recebeu durante esse ano, tá? Uma outra coisa importante é quais foram as estratégias que você usou para captar clientes ou para divulgar o seu trabalho, né? Quais foram essas estratégias que você utilizou para captar clientes ou para divulgar o seu trabalho? Eu disse, eu não usei nenhuma técnica, nenhuma estratégia específica. Ok, pensa de repente um pouco mais por onde que veio os seus clientes, né? Por onde que vieram os seus clientes, tanto aqueles que já tiveram alta quanto os atuais. Para de repente você conseguir identificar por onde você tem captado esses clientes, porque às vezes a gente até capta sem a intenção, né, de uma forma passiva e não ativa. Mas procura observar isso, estratégias de captação de clientes, tá? Quais foram as que você utilizou? Anota aí também. Então vamos lá. Estratégias, captação clientes, ok? Anotado aí? Se você não conseguir pensar em todas as respostas agora, anota o que vier à mente exatamente nesse momento e depois vai buscar mais informação, principalmente essa questão de valores. Às vezes você vai ter que pesquisar, né, na sua planilha, no seu sistema, enfim, no seu aplicativo, enfim, tá? Mas é importante ter clareza disso aqui também e anotar pelo menos aquilo que já vier à mente nesse momento. Combinado? Bom, essas estratégias de captação de cliente, elas tiveram retorno ou não tiveram retorno? Tá? Pensar sobre isso também, né? Qual foi o retorno das estratégias que você utilizou de forma consciente, de forma ativa, né? O que você teve de retorno ali ou não? Se teve retorno, maravilha, né? Porque aí se teve retorno, você vai manter, inclusive, para o próximo ano. Você pode manter, a não ser que você queira mudar de fato a estratégia. Mas se não teve retorno, o que você fez quando você estava atuando ali em alguma estratégia de captação de clientes e percebeu que não estava tendo retorno? O que você fez naquele momento? E se você não fez nada e mesmo assim não teve retorno e não fez nada, coloca, não fiz nada.
né? Porque também tem alguns profissionais, algumas psicólogas que acabam fazendo algumas estratégias ao longo do ano, mas não monitoram o resultado dessas estratégias. Pode ser que tenha acontecido isso com você e tá tudo bem. A gente pode pensar numa questão, né, num monitoramento aí, quem sabe, para o próximo ano. Mas nesse momento, responda exatamente aquilo que se passou, tá bom? Aquilo que faz sentido para você, que você lembra, enfim, e depois dá uma aprofundada em cada uma dessas questões para ter aí boas respostas também. Não digo nem boas, né? Mas as respostas adequadas para aquilo que a gente está perguntando, aquilo que a gente quer saber, né? Isso, gente, é o balanço, né? A gente está tentando buscar aqui os nossos resultados desse ano atual, como é que a gente está terminando ele, para que a gente possa depois ter próximos passos para o novo ano que vem, né? Então, essa é a ideia desse momento, tá bom? Bom, uma outra situação é: quantos cursos, quantas formações, quantas especializações, pós-graduações, né, congressos, quantas atividades aí que poderiam te ajudar ou que te ajudaram na tua qualificação profissional você participou esse ano? Lembra? É sempre nesse universo de um ano, né? A gente está terminando agora, dia 31 de dezembro, então se tiver alguma ainda nesses próximos dias, coloca aí que você já está, né, programado para participar. Mas também olha, né, desde o início do ano, então do dia 1º de janeiro até o momento atual, e se tem mais alguns aí para essa próxima semana que vai finalizando o nosso ano. E anota aí quantos cursos, formações, enfim, tudo que estiver relacionado à sua qualificação profissional, né? Aquilo que você investiu tanto para você em termos de profissão, de fato, mas também para o seu negócio, porque você pode ter participado de algum curso de empreendedorismo, por exemplo, que tem uma relação, né, que vem trazer um ganho grande aí para o seu negócio também. Então pensa quantos cursos e anota aí também. Pode anotar separado, há tantos cursos, tantas pós-graduações, fui em tantos congressos, tá? Não foi? Tá tudo bem, só anota que não foi. Não tem problema nenhum, tá, gente? Isso é balanço, isso aqui ninguém vai ficar te julgando nesse sentido. Isso é para ti, né? Um auto-feedback aí da tua performance profissional desse ano que a gente está finalizando. Combinado? Então, qualificação profissional, vamos botar aqui também. Qualificação profissional, tá? Vou chamar isso nesse item aqui, que são todas essas formações, tudo que você fez, tanto para você quanto para o seu negócio durante esse ano que estamos finalizando, certo? Agora, em comparação com o ano anterior, tá? Com o ano anterior, o quanto você cresceu em renda, tá? Então pensa, ó, crescimento em renda em comparação com o ano anterior, tá? Lembra disso. Comparação ano anterior. Mais um item aí para você ter descrito, ter essa informação depois para fácil acesso seu também, até para pensar nisso nos próximos anos, né? Fazer esse balanço anualmente aí, tá? Talvez você já faça, né, esse tipo de trabalho, talvez a sua contabilidade já te ajude em algumas questões relacionadas a isso, mas talvez tenha algumas perguntinhas aqui que são mais qualitativas também, que você ainda não pensou sobre elas, né? Enfim, por isso é importante colocar isso agora aí no papel, para que você tenha clareza, né, disso que aconteceu também nesses quesitos aí que eu tô te falando, tá bom? O que você tem feito para o seu negócio crescer? Então, a gente falou, né, o quanto a minha empresa está crescendo em renda em comparação com o ano atual, mas o que eu tenho feito para esse crescimento? Né? Quais são as minhas ações para crescer a minha empresa, né, o meu negócio? E aqui, gente, chamando de negócio, eu tô falando aqui do meu consultório, da minha clínica, dos meus atendimentos online, se eu trabalho em home office, por exemplo,
se eu tenho trabalhado com parcerias, se eu tenho feito algumas coisas para melhorar o meu negócio para o meu cliente, né, facilitado, se eu tenho pensado em diferenciais para o meu negócio aí durante esse ano também. Então isso tudo você vai organizando, vai pensando aí e vai escrevendo também, ok? O que você tem feito para o seu negócio crescer? Agora uma pergunta bem bacana é: quantas viagens ou quantos passeios você fez durante esse ano? Coloca isso também. Candice, o que isso tem a ver com a vida profissional? Gente, isso pode ter tudo a ver. Na minha opinião, tem tudo a ver, né? Por quê? Porque se eu tenho um negócio que me dá a possibilidade de eu passear, de eu viajar para onde eu quero, né? De eu fazer isso cada vez mais, é uma questão financeira, então que o meu negócio, né, tem me dado me permitido investir nesse tipo de lazer, e uma outra questão que é de tempo, né? Que eu tô conseguindo administrar isso dentro do meu dia a dia, dentro da minha profissão, né? Dentro do meu negócio ali, o tempo para poder fazer isso também. Então isso é bem importante. Candice, viagem para mim não é importante, não gosto de sair de casa. Tá tudo bem, só coloca aqui não e aí. Essa pergunta em especial, talvez para você não vai fazer sentido. E está tudo bem, tá? Porque todos nós temos desejos, aspirações diferentes um do outro, então não tem problema nenhum. Mas eu te garanto que muitas pessoas, e eu falo isso porque eu converso com os profissionais também, tem o desejo de fazer, né, viagens, de poder conciliar agendas, de poder investir em alguns passeios, que tem muito desejo ainda de realizar sonhos, de visitar e tudo mais. Certo? Então, coloca para mim, viagens ou passeios, tá? Consegue ver aqui, né? Ó, viagens. Eu vou botar barra passeios, porque às vezes não é nada muito longe, mas é algo que você gostaria de fazer e não tinha feito ainda, enfim, por algum motivo. Combinado? Agora, responde para mim quantos dias de férias você conseguiu tirar esse ano, tá? Esse ano que está findando, quantos dias de férias? Você pode dizer assim, Candice, eu comecei as minhas férias agora, então, né? Acabamos de passar, de repente, aqui do Natal, vai ser entre Natal, comecinho do próximo ano, meados de janeiro do ano que vem. Tá tudo bem, você vai colocar desse ano em especial, de quando você começou a tirar até finalizar o ano, tá? Nós estamos falando do ano. Porque para o próximo ano, e talvez você já fez isso nesse ano também, lá no início do ano, aí você pode conseguir 15 dias em janeiro e mais 15 dias em dezembro. Então são 30 dias no ano. Não tem problema que ele seja espaçado. Você vai simplesmente colocar aqui quantos dias de férias você tirou. Férias não é uma folga, né? Não é um dia sem paciente. Férias é férias que você realmente parou ali, informou para os seus clientes, colocou nas suas redes sociais, né? O seu recesso, enfim. É férias de fato, tá? Não é o dia que eu não tenho cliente. Isso é diferente, tá bom? Então, número de dias de férias, ó. Dias de férias por ano, tá? Dentro desse ano, quais foram os dias de férias que você tirou? Quantos foram, né, esses dias? Certo? Quanto tempo você conseguiu se dedicar ao lazer? Aqui eu queria que você pensasse numa média mensal. Durante os meses, né, durante o mês, geralmente eu consigo tirar quantos dias assim para me dedicar, né, ao lazer, para poder passear com a minha família, para poder curtir com os meus filhos, para poder de repente, sei lá, limpar a casa, fazer alguma coisa gostosa que eu naturalmente não consigo fazer e que isso para mim é uma forma de lazer também. E quando eu falo limpar a casa, pode ser que tenham pessoas que, né, digam que isso não é um lazer, mas para algumas pode ser, né, aquela vontade de arrumar o seu guarda-roupa que às vezes você não tem tempo, e que aquilo ali é um prazer para fazer. Mas pensa no que é lazer para você, tá? E aí tenta identificar uma média, de novo, né? Uma média mensal de quanto tempo você conseguiu se dedicar
para atividades de lazer. Então, coloca também aqui, tá? Vamos colocar, ó, lazer. Aí eu vou botar mês, tá? Porque aí você vai fazer uma média mensal. Então, tenta colocar aí uma média mensal, quanto que você está realmente deixando, né, de tempo para atividades de lazer. Agora, qual atividade que você não fazia há muito tempo e que conseguiu iniciar ou que conseguiu fazer de fato ou continuar, né, esse ano, tá? Pode ser academia, pilates, pode ser, sei lá, massagem, coisas para você, coisas que você gostaria muito ou já queria muito ter começado a fazer e não conseguia e esse ano conseguiu, ou coisas que você faz para o seu próprio autocuidado e que você conseguiu manter para esse ano também, tá? Então pensa nessas atividades, coisas que você faz para você, quantas coisas diferentes que você não fazia ou que você conseguiu manter esse ano que é para você. Autocuidado, vamos pensar em autocuidado aqui. Então vou botar aqui, vamos ver se você vai conseguir ver, ó. Autocuidado. Acho que aqui não vai dar, né? Vou botar aqui em cima, tá, gente? Ó, autocuidado. Isso aqui vamos colocar mês, né? Dá uma olhadinha por mês o quanto você tem dedicado aí para o seu autocuidado, certo? Então vamos lá, de 1 a 10 agora, pensando nisso tudo que você respondeu, em todas essas questões aqui, de 1 a 10, qual é o seu nível de satisfação com a sua performance profissional no ano atual? Responde isso. Aí dá uma olhada no seu cenário aí, no cenário, né, das suas respostas e pensa, qual é de 1 a 10 o seu nível de satisfação com a sua performance profissional ao longo desse ano que está findando? E coloca essa notinha ali. Aí você pode dizer, ai Candice, minha nota aqui é 5, ou né, minha nota aqui é 6. Então pensa, se você não colocou 10, tá? 10 é o nível de satisfação plena, né? Eu estou muito satisfeita com a minha performance profissional desse ano. E ótimo isso, e que bom, porque sempre dá pra gente melhorar. Agora, se você não chegou a 10, pensa o que faltou. O que precisa ou precisava ter acontecido durante esse ano para chegar em 10? O que você deixou de fazer ou o que você fez, mas não teve o resultado que você esperava? Então anota, né? O que faltou acontecer ou o que precisava de fato ter acontecido para chegar em 10, para que você findasse esse ano com nota, né, de satisfação 10 para a sua performance no ano atual a nível profissional. A gente está falando aqui, lembrem, é a nível profissional, tá certo? Então, psicólogo clínico, psicóloga clínica, dá uma olhada nessas perguntas aqui, responde isso aí, né? E faz um balanço desse cenário. O balanço é muito nesse seu nível de satisfação, certo? Então dá uma olhada nessas suas respostas e verifica o que pode ser diferente ou o que você gostaria que fosse diferente também para o próximo ano. Só que ainda não acabou, tá? Ainda não acabamos aqui. Isso é para o psicólogo clínico. Eu vou passar agora para o psicólogo que trabalha com empresas, né? Que trabalha como CLT, que a gente chama, né? De carteira assinada. Certo? Então eu quero te mostrar agora essas perguntinhas, outras perguntinhas aqui, algumas vão ser parecidas, vão ser iguais inclusive, outras vão ser um pouquinho diferente para as psicólogas que trabalham com carteira assinada, tá? Então agora, atenção, psicólogas CLTs, né, psicólogas que trabalham com carteira assinada, atenção para essas perguntas que eu vou te fazer também para fazer esse balanço. Vou até trocar de canetão, de cor, que eu acho que é legal para a gente colocar, né? Eu vou tentar colocar aqui pelo lado, tá? Então, o que é de azul é para o psicólogo, para a psicóloga que trabalha de carteira assinada responder. Também fazendo esse auto-feedback, né? Esse balanço profissional do ano atual. Bom, mudou de empresa esse ano, né? O psicólogo que está trabalhando de carteira assinada, pensa aí se durante esse ano atual, até o momento, né? Você mudou de empresa. Se mudou, coloca quantas vezes mudou de empresa. Então, uma perguntinha aqui é
Mudou de empresa? Tá? Ó, se sim, quantas vezes? Durante esse ano, tá? Nós só estamos falando do ano atual. Aí coloca ali para mim quantas vezes. Para mim não, para você, né? Se não mudou, há quanto tempo você está na empresa atual? Então, se não, ó, tempo, vou botar aqui, ó, tempo de empresa, tá? Tempo de empresa. Quanto tempo você já está nessa empresa atual, ok? Agora você vai me responder qual é a carga horária mensal de trabalho, né? Quantas horas por mês você trabalha? Então é essa perguntinha aqui, ó, que a gente também vai fazer para o psicólogo que trabalha com carteira assinada, né? Qual é a carga horária que ele trabalha por mês? Geralmente são 220 horas, né? Ah, de segunda a sexta, coloca aí, se é de segunda a sábado, se é de segunda a domingo, enfim, com um dia de folga por semana, alternado, porque às vezes é assim, dependendo da escala de trabalho, né? Do contrato ali, de horário de trabalho. Mas responde essa questão também de carga horária mês, certo? E agora, uma outra pergunta que também é feita para o psicólogo clínico, só que aqui geralmente para o psicólogo que trabalha com carteira assinada, pelo menos um valor fixo ele geralmente ganha, tá? Mas às vezes ganha um fixo mais comissão, dependendo do tipo de trabalho, do contrato que foi feito. Mas de maneira geral, coloca para mim também a renda mensal em média, tá? Então também vamos fazer essa perguntinha aqui, ó. Falei para vocês que algumas perguntas eram muito parecidas, né? Eram iguais, outras é porque realmente é uma característica um pouco diferente, né? Quem trabalha com clínica e quem trabalha com carteira assinada, tá? Então responde aqui qual é o valor que você recebe mensalmente em média. Outra pergunta também é a renda anual, quanto que você ganha anualmente? E geralmente quem trabalha com carteira assinada, né, também ganha o 13º, então contabiliza isso. Uma outra situação, você pode dizer assim, Candice, eu ganho PLR ou PPR, que é a participação nos lucros e resultados, enfim. Se a sua empresa paga o PLR, você até pode colocar quanto que é mensal, quanto que deu nesse ano, mas você não vai colocar nessa resposta aqui, ó. Quando você vai colocar a sua renda anual, você vai contabilizar o 13º, que está previsto em lei. Agora, o PLR ou o PPR, dependendo de onde você trabalha, são, né, nomenclaturas diferentes ou um bônus, que é em dinheiro, isso não necessariamente está previsto em lei, né? Às vezes está no acordo coletivo lá da organização, mas não necessariamente está previsto em lei. Então você só vai colocar aqui o salário, né, a renda anual, considerando os salários mensais mais o 13º. Combinado? Então não esquece disso, essa é mais uma questão então muito parecida, né, com o que a gente faz para a psicóloga clínica também. Bom, outra questão, em quantos cursos, formações, especializações, pós-congressos, MBAs, enfim, mestrado, doutorado, você participou esse ano? Então também é uma pergunta bem interessante que a gente faz para essas duas categorias aqui, tá? Então, qualificação profissional. Como é que foi isso durante o ano? Quanto você investiu na sua qualificação profissional aqui? E aí você pode dizer assim, Candice, eu investi pouco, mas eu fiz bastante porque a empresa investiu em mim. Coloca ali o número de cursos que você participou, mesmo a empresa tendo feito isso para você, porque isso também é importante a gente saber, né? Essa empresa que eu estou atualmente, ela investe no meu desenvolvimento, né? E você pode até colocar separado, assim, o que foi feito pela empresa e o que foi feito por mim, né? O que eu investi, o que a empresa investiu em mim em termos de qualificação, treinamentos, desenvolvimento voltado à minha vida profissional, tá? Em comparação com o ano anterior, o quanto você cresceu em renda. E aí aqui teve promoção, meritocracia, só foi o dissídio, né, que tem às vezes relação com a database.
com o índice de inflação, enfim, o quanto você cresceu em comparação com o ano anterior, o quanto você cresceu em renda, você está ganhando mais do que você ganhou no ano anterior ou não? Coloca essa informação ali também, tá? Então, ó, aumento de renda em comparação com o ano anterior. E aqui a gente tem as promoções, né, meritocracia, enfim, dissídio, database, vou botar aqui database. Você vai fazer as contas e colocar isso ali também. Lembra que aqui a gente considera inclusive a questão do 13º, certo? Bom, o que você tem feito para crescer na empresa atual? Essa é uma outra pergunta importante, né? Porque quando a gente faz aqui para o negócio, quando a gente fala para o psicólogo clínico, né? Mas é uma questão que a gente vai falar aqui relacionando ao seu desenvolvimento para o crescimento na empresa atual, onde você está trabalhando. Então, para quem trabalha de carteira assinada, é o quanto eu tenho feito para eu crescer na empresa atual, tá? Crescimento, ó, empresa atual. Ok? Crescimento na empresa atual. Certo? Quantas viagens ou passeios você também tem feito ou você fez esse ano? Essa também é uma pergunta importante, tá? Que é igual aqui no psicólogo clínico. Quantos passeios, quantas viagens você fez no ano atual? Ah, Candice, eu viajei pela empresa. Viajar pela empresa é viagem a trabalho. Aqui a gente está falando de viagem pessoal, né? De viagem de lazer, tá? De passeio mesmo, não é viagem relacionada a trabalho. A não ser que a sua empresa investiu, né, em você, te deu alguma viagem para aproveitar com a família, né? Que você não estava a trabalho. Aí é diferente, você pode contabilizar aqui também, certo? Quantos dias de férias você conseguiu tirar esse ano? Também faz as contas, se você parcelou, né, as suas férias, por exemplo, tirou, sei lá, 10 dias em janeiro, 15 dias ali em julho e mais alguns dias agora no final do ano, coloca ali o número de dias total, tá? Então essa é uma outra pergunta importante também que a gente consegue fazer, né, para as duas categorias, tanto para o psicólogo clínico quanto para aquele que trabalha de carteira assinada. E também quanto tempo você conseguiu se dedicar para as atividades de lazer. Fora essa questão das viagens, né? O quanto mais você conseguiu se dedicar para atividades de lazer, para sair com seus filhos, para ir na praia, para, enfim, brincar, sabe? Aquelas atividades que dão prazer, que é gostoso e que você considera atividades de lazer. Então essa é uma outra pergunta importante, né, para a gente fazer aqui também para o psicólogo de carteira assinada, né, que trabalha com carteira assinada. Uma outra pergunta que a gente também faz para o clínico é que atividade que você não fazia há algum tempo e conseguiu iniciar esse ano, ou que atividades que você já estava fazendo de autocuidado, né, no ano passado, que conseguiu manter esse ano. Esse número também é bacana para a gente ter uma noção do quanto o nosso trabalho também nos envolve ou até outras coisas que acontecem na nossa vida, mas aqui a gente está focado no profissional. Então, perceba, né, o quanto de autocuidado você conseguiu se dedicar durante esse ano, né, que a gente está aí finalizando. Então, uma outra pergunta bem importante também, tá? Lembrem, o que está em azul a gente também considera para o psicólogo de carteira assinada. Os de verde para o psicólogo clínico, né? E esses outros aqui do ladinho azul também para o de carteira assinada. Certo, gente? Tudo bem até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo escrever isso tudo aí direitinho? Certo? Então tá. Bom, a pergunta final é, de 1 a 10 também, qual é o seu nível de satisfação com essa performance profissional aqui nesse ano? Então, olha aí, psicólogo CLT, psicólogo de carteira assinada, olha para as suas respostas, para esse cenário que você tem aí desenhado já no seu papel, que você escreveu, que você colocou no computador, né? Pode ter digitado aí também, não tem problema, é importante a gente ter isso visualmente, sabe? Ter essa clareza visual é bem bacana. Então, coloca aí o nível de satisfação com a sua performance profissional nesse ano.
Além disso, se não chegou a 10, lembra que é de 1 a 10. Se não chegou a 10, que seria o nível pleno de satisfação, o que faltou fazer ou o que você gostaria, né, precisasse que tivesse acontecido para chegar em 10, tá? Então, anota ali também o que mais precisava ter acontecido. Ah, meu nível hoje é 8, quero chegar em 10, o que precisava mais ter acontecido então durante esse ano na minha vida profissional para que realmente eu entendesse que o meu nível de satisfação realmente ele é pleno, ele chega, né, no nível 10 aí de excelência nessa categoria, né, nessa escala que a gente está utilizando aqui, tá? Agora, se você, por um acaso, é um psicólogo, uma psicóloga recém-formada, tá? Ou não trabalhou por algum motivo, né, durante esse ano, você vai responder apenas as perguntas ali que não têm relação com o trabalho. Aí você vai dar uma olhada nesse seu cenário de uma maneira geral e verificar até se tem relação, se algumas respostas aqui podem, que não tem relação especificamente, né, com o negócio ou com o trabalho em si, se essas outras respostas, elas seriam diferentes se você estivesse trabalhando ou não, tá? Mas é importante você mapear isso também. Então, responda as outras perguntas que não são relacionadas ao negócio. Aquilo que você considera aí que seja possível responder. Como, por exemplo, as viagens, né? O lazer, o tempo de lazer, de autocuidado, porque às vezes a gente também tem tempo, não está trabalhando, mas também não se dedica ao lazer, não faz nada para isso, ou não tem como investir, né, em alguma atividade de lazer ou em alguma viagem, enfim. Então, assim, essa resposta também é importante nesse momento. E a partir de todas essas respostas, a gente começa a focar nas metas para o ano que está chegando aí, né, para o próximo ano. Então, por que é importante, gente, a gente olhar para isso tudo, né? Fazer essa retrospectiva. Por que isso é importante? Porque para nós pensarmos nas metas do ano que vem, a gente precisa ter base, né? Do que a gente já fez, do que a gente já viveu, de como a gente fez, de como foi a nossa vida profissional no ano atual, né? Quais foram os resultados que a gente teve, né, que a gente alcançou durante esse ano, e aí ter clareza desses resultados, né? Clareza, inclusive, do nosso nível de satisfação com os nossos resultados, né? Daquilo que a gente está vivendo profissionalmente aí durante o ano atual, tá? Quais foram, né, os sucessos? Quais foram as nossas oportunidades? Talvez até as oportunidades que a gente perdeu. Quais foram as oportunidades que a gente usou, né? Quais são as oportunidades de melhoria, tá? Será que é preciso recalcular a rota ou não? Então, isso tudo vai nos dar uma noção de como é que as coisas estão para a gente poder fazer uma projeção para o ano que vem e deixar claro o que a gente espera do ano que vem quando a gente fala na nossa vida profissional, né? Da nossa performance profissional. Tudo bem, tem coisas que às vezes a gente pode dizer assim, Candice, mas tem coisas que não dependem só da gente. E eu entendo isso, né? A gente vive aí com multifatores influenciando a nossa vida, né? Inclusive os nossos resultados. Mas o que eu quero? Eu tenho que ter clareza do que eu quero. Quando eu tenho clareza do que eu quero, eu faço a minha parte e eu vou atrás também, né, daquilo que precisa ser feito para eu conseguir realizar aquilo que de fato eu quero, mesmo influenciando as pessoas, influenciando o meio onde eu estou inserida, né? Então é importante muito para isso, para a gente ter essa clareza da onde a gente quer chegar no ano que vem. Percebe que é aqui que você descobre se é dona da própria agenda ou se ela está sendo controlada por terceiros, pelo ambiente, né, por uma outra pessoa, por outras pessoas. Se quer ou se precisa aumentar a renda, ou se o que você recebe é o suficiente para fazer tudo o que você deseja. Então, respondendo isso tudo aqui que a gente falou até agora, a gente consegue ter uma noção disso também e ter respostas, né, para isso e pensando nas possibilidades aí, nos nossos desejos daqui para frente. Então, gente, sem olhar para esses resultados do seu trabalho, né,
para os frutos do seu trabalho, enfim, por tudo que você fez durante o ano, sem olhar para esses dados da sua vida profissional, você não consegue ter essa clareza. E às vezes a gente vai deixando, né, a rotina nos engolir ali, o tempo passa, a gente pensa que precisa fazer isso, pensar sobre isso, e a gente não para fazer isso. Mas aqui é importante, agora você já tem alguns dados, né, algumas perguntas aí que podem fundamentar tanto, né, para entender a análise, para fazer a análise do seu cenário de fato, mas fundamentar as metas para o ano que vem. Né? Por que eu tenho essa meta? Porque aqui eu ainda não alcancei, por exemplo, eu quero uma renda maior para o ano que vem. Né? Em comparação, se eu vi que eu cresci pouco ou que eu não cresci em comparação ao ano anterior, né, desse ano ao ano anterior, o quanto eu quero crescer no ano que vem? Né? Como que eu quero estar em dezembro do ano que vem? Financeiramente relacionada, né, à minha questão, à minha vida profissional. Então, isso tudo nos ajuda e nos fundamenta aí para identificar, desenhar, enfim, definir as metas do próximo ano. Candice, mas por que eu preciso definir metas para o próximo ano? Por que eu preciso pensar sobre isso? E aí eu vou te dizer o seguinte, o que o gato falou para Alice naquele filme Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde é que você quer ir, qualquer caminho serve, qualquer caminho vale. E aí a gente vai indo conforme a onda vai nos levando. Se você quiser seguir dessa forma, tá tudo bem, mas isso precisa estar muito consciente para você. Né? De modo geral, as pessoas gostam de ter algum controle e de alcançar, né, alguns objetivos, algumas metas à frente. Então, se você é uma psicóloga que tem o desejo de olhar para o seu negócio, olhar para a sua vida profissional e desenhar, né, um futuro aí, né, ter essa visão a longo prazo com metas claras e definidas, esse é o caminho. É a gente olhar para isso aqui, né? Por isso que é importante definir aonde a gente quer chegar profissionalmente, como você quer estar em dezembro do ano que vem, na sua vida profissional, qual é o nível de satisfação. Se você deu uma nota aqui 9, eu quero chegar a 10. Se eu dei uma nota, sei lá, 2, eu quero chegar a 7 pelo menos, né? Porque às vezes a gente precisa de caminhar aí para conseguir chegar no 10 que a gente tanto deseja. E tá tudo bem. A importância disso tudo aqui é trazer clareza, trazer consciência para todos nós, para que a gente consiga realmente desenhar coisas que façam sentido, que sejam possíveis, mas que sejam desafiadoras também, né, nesse nosso caminho, tá? Então isso é muito importante a gente ter claro, né? E isso aqui, gente, é um guia, pode ser uma ferramenta aí para você utilizar para pensar para as metas do ano que vem, né? Para primeiro analisar o cenário e começar a pensar nas metas para o ano que vem. E até porque, assim, lembra que nada é tão bom que não possa ser melhorado, né? Então, se você fez essa retrospectiva e está muito satisfeita, né, com a sua trajetória profissional esse ano, se surpreendeu, inclusive, né, foi melhor do que esperava, por que ano que vem não pode ser melhor ainda, né? Como que eu posso melhorar ainda mais os meus resultados para o próximo ano? Talvez você queira inclusive mudar de área, mudar de empresa, crescer num novo cargo, né? Diferente daquele que você está ocupando hoje. Retomar o orgulho de ser psicóloga. Às vezes você está aí cansada da área, frustrada por alguma questão. Ou se tornar referência na área que você atua. Ou simplesmente se manter onde você está. E de novo, gente, está tudo bem, o importante aqui é eu saber o que eu quero, né? E não saber o que eu quero simplesmente porque eu tenho preguiça de olhar para trás e fazer essa análise. Mas não, fazendo essa análise, eu olho para isso aqui e eu penso, tá tudo bem, eu quero continuar assim. E tá tudo bem. Então, o que a gente só faz para manter isso tudo andando, né? Essas respostas que você teve, né? Esses resultados desse ano se repetirem para o ano que vem. Então, isso a gente precisa saber,
tá? Isso nos ajuda a delimitar, né, a desenhar as nossas metas. Só que talvez você tenha o desejo de aumentar a sua renda, de crescer financeiramente, talvez tenha o desejo de ser a dona da sua própria agenda, né? De ter o controle sobre essa agenda e poder ter mais tempo de lazer, tempo de descanso, tempo para ficar com os filhos, com o companheiro, com a companheira, enfim, para fazer o que você quiser, né? O importante é você escrever o que você quer, aonde você quer chegar profissionalmente, né? Como você quer estar profissionalmente em dezembro do próximo ano. Então essa é a próxima fase. A gente fez a análise do cenário, agora a gente começa a desenhar as metas. E aí, para desenhar as metas, o que eu sugiro? Defina uma meta de longo prazo, né? Tipo, dezembro do ano que vem, vamos pensar em longo prazo assim, tá? Dezembro do ano que vem, desdobre essas metas ou essa meta de dezembro em metas de curto e médio prazo. Então, para eu chegar nessa meta maior em dezembro do ano que vem, o que eu preciso fazer antes? Quais são as outras, né, as metas de curto e médio prazo anteriores? O que precisa acontecer para em dezembro eu chegar do jeito que eu quero, né? E aí você vai desdobrando essas metas menores ao longo do ano. Deixe-as bem específicas, né? Coloque os prazos, escreva os detalhes, o que precisa acontecer para você conquistar essas metas, né? O que precisa ser o seu plano de ação para chegar lá. E aí, por fim, você precisa monitorar, porque se a gente deixa na mão do acaso, né? Escreveu tudo ali e aí nunca mais olha para aquelas metas ali, não monitora, não verifica se está chegando próximo dela ou não. Se a gente não monitora e deixa na mão do acaso, nada vai acontecer, você vai perder todo o controle sobre aquilo que você fez e o mais ainda, né, o principal, sobre a sua carreira. Você perde o controle sobre a sua carreira. Monitorando, você estabelece um compromisso com você mesma e com a sua carreira profissional para chegar aonde você realmente quer chegar, no que a gente chama de estado desejado. E como um presente de fim de ano para você, psicóloga, eu vou deixar aqui um passo a passo para você escrever as suas metas profissionais para o novo ano aí que está chegando, tá? Então, se você está aqui no Instagram, você vai clicar no link da bio e vai conseguir fazer a solicitação por ali. E se você está vendo esse vídeo, assistindo esse vídeo pelo YouTube ou pelo Facebook, o link estará na descrição desse vídeo, tá certo? É uma forma de eu poder contribuir aí para que o seu ano novo seja muito melhor, né? Que você tenha essas metas bem claras, definidas e tenha o passo a passo para chegar até elas, tá? Então é a minha contribuição aí para você com o desejo de um ano realmente repleto de realizações. Só que eu também queria que você fizesse a sua parte, então, como uma boa ação de fim de ano, compartilha esse vídeo, né? Compartilha esse conteúdo com uma amiga psicóloga que também pode se beneficiar disso tudo que eu falei, né? De todas essas perguntas e desse material que eu vou deixar aí disponível para vocês. Combinado? Até mais!